fotografias bem interessantes que, em menos de 100 anos, o quanto verticalizou a cidade de Cuiabá, tirando um pouco da característica da construção de Cuiabá na época que a construção no estilo português predominava na cidade de Cuiabá em 1910, e em 2006 você já vê essa variação da verticalização de Cuiabá. No Rosário, esta parte é a Igreja do Rosário, onde tinha à época a sedimentação. Negros e pobres reunia aqui na Capela de São Benedito, e a elite reunia na Igreja do Rosário. Como São Benedito é um festeiro da cidade, o que ocorreu? Uma certa publicidade em torno de São Benedito, que as pessoas hoje conhecem muito como Igreja do Rosário, e não só a Capela de São Benedito. O ato original que até hoje da Praça da República. No estilo barroco, você pode ver as palmeiras, que estão uma estatura média ainda, né, em Cuiabá. Então, o Senhor dos Passos fica aqui em frente, o Mista. Mostrar bem os momentos vivenciados por Cuiabá na Igreja Matriz de Cuiabá. Nesta foto nós temos a igreja ali do lado do Pavilhão das Artes, que é aquela primeira igreja que eu mostrei para você, que é a primeira igreja de Cuiabá, ainda com centro histórico bem preservado da época. Ali onde seria o Cefete, o Getúlio Vargas, você pode ver que está todo ele ainda em área aberta, ou seja, em vegetação. Foi demolida esta igreja e foi construída aquela outra igreja, também no estilo barroco, mas já com característica bem diferenciada, e posteriormente foi demolida e construída a atual igreja no mesmo local, que é a Igreja Matriz atual. Evolução dos telefones fixos, desde de campainhas até mesmo os últimos celulares analógicos e fixos que Cuiabá teve. Aí depois desse momento aí já veio já os smartphones, os telefones digitais. Aqui nós temos a homenagem à questão da comunicação, que é essa sala da rádio, da comunicação. A primeira rádio de Mato Grosso, Cuiabá, foi a Rádio Voz do Oeste. Inclusive alguns equipamentos aqui foram doados pela Rádio Voz do Oeste. Então eram os transmissores, decks, microfones, que fazia exatamente acontecer o sinal da rádio, a produção de um sinal da rádio, para que as pessoas pudessem captar esse sinal em suas residências com rádio tipo esse e outros rádios profissional da época, que tinha uma capacidade boa de gravação, armazenamento do trabalho, tanto de publicidade, que era rodada, quanto também de músicas a serem exibidas. Aqui temos outros materiais interessantes. Esse é um 16mm, que era já um projetor manual, que dava para deslocar com facilidade, já era com lâmpada, porque nós vamos ver um outro aí que não tinha lâmpada. Então já é um equipamento um pouco mais moderno. Usa a evolução das câmeras fotográficas. Isso aqui tudo analógico, não tem nada digital. E ali ao centro nós temos uma fotografia de um senhor que é o Chau. Ele é um armênio que saiu da Armênia, foi para Buenos Aires, na Argentina. De lá ele foi para o Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e foi descoberto lá por um ex-governador, ia tomar posse, e ele veio fazer essas fotografias, gostando muito de Cuiabá, ficou por aqui, tinha uma foto aqui,
Então, ele foi assim uma pessoa muito importante. Ele leva o nome do museu, MISC, né? Mas o sobrenome do museu é dele. E é bem interessante que ele tem um acervo aqui conosco de aproximadamente 20 mil fotografias sobre política, sobre a cidade, e festas, e várias outras situações. A primeira TV colorida em Cuiabá. Então, ela era tinha essa caixa de madeira, exatamente para proteger, para as crianças não ficar mexendo na regulagem da TV. E é bem interessante que você viu o rádio lá atrás, e as salas cuiabanas são salas grandes, e aí começou com o rádio ficava bem exposto na sala, a sala dava de frente para as janelas, essas janelas de frente já direto para a calçada. E aí o que acontecia naquele momento? As famílias que tinham dinheiro tinham rádio na sala, as famílias que não tinham dinheiro ficava na janela de quem tinha os rádios para ouvir as novelas no rádio. Depois isso se repetiu com a chegada da TV. Aqui nós temos a evolução dos rádios e também chegando aqui na vitrola e chegando até o Discman. Então, quando eu falei para você da rádio, que era transmitido o sinal lá, essas são as variações de equipamentos que recebiam esses sinais de rádio em suas residências. Aqui nós temos a homenagem ao cinema. Inicialmente o cinema nasce como cinema mudo. O cinema mudo, ele não tem aqui a pista de áudio. E aí nasce com 24 quadros também. Posteriormente vem o cinema já com as duas pistas de áudio, né, do áudio estéreo, aqui na lateral do próprio filme, certo? E aí nós temos uma questão bem interessante. De 1912 até 1938, nós tínhamos o cinema mudo aqui. Aqui nós temos essa máquina, que é um projetor, que foi um projetor que veio com a inauguração do Cine Teatro, foi adquirido para projetar filme. Era dois como este foi doado para cá pelo Aníbal Alencastro. Esse projetor tinha uma particularidade, porque não existia lâmpada para fazer a projeção. Aqui nós temos um pino, e esses pinos, ao se encontrarem, ele pegava fogo. Ele é como se fosse um aparelho de solda, soldando e dando aquelas faíscas. E aí esse turbilhão de luz eram canalizados aqui, passando por um conjunto de lentes, mais outro conjunto de lentes, pelo filme, e depois por outro conjunto de lentes, aí que o filme era projetado. Essas câmeras de estúdio, ela funcionava para fazer programa de estúdio. Nós temos essa aí e essa outra aqui. Você conseguia gerar o caractere, fazer o nome do filme, do programa, tudo na câmera já. E depois nós tivemos as mini DV, que são essas outras câmeras. A mini DV, você teve ela tanto da Panasonic quanto da Canon. E aí, nesse mesmo estilo, nós temos hoje as câmeras que são digitais com cartão SD. Mas essas obras é uma sátira, uma releitura dos filmes em que Aníbal Alencastro, que foi a pessoa que trabalhou muitos anos na projeção do filme, no Cine Teatro e em outros cinemas de Cuiabá e Mato Grosso, ele simplesmente fez uma releitura dos filmes que ele executou, que ele projetou lá no Cine Teatro. Está ali o sol caindo em cima do cidadão ali. Nós temos aqui ao centro 3 pianos. E os pianos, como eu falei para você da história do Rio de Janeiro, de Cuiabá, uma ligação, essa questão é bem interessante, porque como as pessoas mandavam seus filhos para o Rio de Janeiro, e aí lá eles aprendiam nos conservatórios, aprendiam a tocar piano, aprendiam outros instrumentos, e quando eles retornavam aqui, fazia com que seus pais
pudesse então adquirir um instrumento para que eles pudessem, né, fazer na sua sala seus recitais para outras pessoas. Esses instrumentos era fundamental para que essa cuiabania elitizada pudesse mostrar os seus talentos, mostrar a sua arte, que eram os discos de vinis da época e de época, né? Onde tinha as melhores músicas do samba, do pagode, do MPB e também os toca-disco, né? Que é os pratos onde você colocava os discos, tinha a agulha, o braço para poder produzir esse material. Aí no centro nós temos a clarineta, que é um instrumento de 17 teclas, que tem um som maravilhoso, que tem deficiência visual, certo? Então ele tem aqui o braille para poder fazer essa leitura e também poder tocar nos objetos. Ele pode ter esse contato sensorial dos objetos. Ele está em relevo, feito em 3D, exatamente para isso, para ele poder ter essa possibilidade de ter esse contato com essas peças que estão expostas aí. As antigas são dos antigos carnavais. Nós temos aí fotografia de carnaval de rua, fotografia de carnaval de clube. Nas épocas antigas era bem forte a questão dos carnavais em clubes. Tinha os carnavaizinhos de rua? Tinha. Mas o forte mesmo, o frevo mesmo do carnaval em Cuiabá era o carnaval dos clubes. Nós tínhamos o Clube Dom Bosco, o Clube do Misto, o Náutico ali em Várzea Grande. Então, todos esses espaços eram onde a nata cuiabana vinha para poder festejar o seu carnaval. Uma questão bem interessante, Dante de Oliveira, que foi o homem das diretas já no país, né? Está aqui, ó, você vê no carnaval. Nesta época, quem era o prefeito da cidade era Rodrigues Palma, entregando a chave para o rei Momo. Você vê que tudo é história. Quando eu falo para você que há um processo histórico, Dante não está entre nós, né? Mas ele escreveu a sua história não só na sua cidade, como no seu país, né? Com as diretas já. Esse é o mestre Inácio. O mestre Inácio foi a pessoa que fez o primeiro projeto social aqui da região central. O mestre Inácio ensinava música, né, para as pessoas pobres desse eixo aqui, aos arredores da burguesia do centro histórico. Ele dava aula de graça. Além disso, ele tinha uma grande habilidade de fazer as suas partituras, de fazer os arranjos, que são coisas difíceis dentro da música, é você fazer os arranjos para vários instrumentos tocar ao mesmo tempo. Então, mestre Inácio teve essa oportunidade de poder fazer. Você vê que era um negro, há muitos anos atrás, ele teve esse pensar, esse olhar para a questão do social e fazer um trabalho bem interessante. Narrando um pouco dessa trajetória de vida dele, que ele nasceu em 1892 e morreu em 1986. Então, mestre Inácio foi fundamental no processo da música instrumental.